Olá, começamos mais uma aula e hoje eu trouxe para vocês mais uma classe gramatical, os adjetivos, né? Então vamos compartilhar. Boa aula aí para vocês. Aproveitem. Então, adjetivos. Os adjetivos, eles são palavras que caracterizam, né, um substantivo. Eles delimitam, né, eles qualificam um substantivo. Então, eu coloquei vários exemplos aí. Vermelho, quente, frio, largo, escuro, né? Vários exemplos de adjetivos. Os adjetivos, eles podem aparecer em qualquer gênero textual, só que eles são muito importantes, eles são imprescindíveis, né, nos anúncios publicitários. Eles também podem aparecer nas narrativas, né, por exemplo, eles vão ser muito importantes na descrição de objetos, de personagens, e mesmo de ambientes. Aqui eu trouxe um anúncio publicitário, né, então, em uma frase bem curta, né, em um período curto, nós temos aqui os adjetivos vivas, luminosas, duradouras e brasileiras, né, cada um caracterizando um substantivo, certo? Os adjetivos, eles são palavras, né? Mas eu também posso ter expressões, e essas expressões, elas vão ser chamadas de locuções adjetivas. Por exemplo, quando eu tenho ali amor de mãe, eu tenho de mãe, que caracteriza o amor. Eu poderia ter, por exemplo, amor de pai, amor de irmão. Esse de, se nós fôssemos classificar separado, esse de seria uma preposição e esse mãe um substantivo. Só que quando eu junto, ele faz a função de adjetivo e, portanto, ele é chamado de locução adjetiva. Tenho aqui vários exemplos, né, de locuções adjetivas e o seu adjetivo correspondente. Então, eu tanto posso dizer água de chuva como água pluvial. Eu posso dizer água de rio ou água fluvial. Ajuda de irmão ou ajuda fraterna. Então, eu tenho ali a locução adjetiva ou o adjetivo, né? Alguns, eles não são assim para você trocar um pelo outro e continuar, né, de forma bonita. Por exemplo, globo do olho, ninguém fala, né? Se você vai no oculista, por exemplo, né, ele vai falar sempre globo ocular, né? Então, são coisas assim. Outro exemplo que eu não uso o adjetivo e uso apenas a locução é, por exemplo, quando eu falo anel de ouro. Todo mundo que vai numa relojoaria vai chegar e pedir um anel de ouro. Ninguém vai chegar e vai pedir, por exemplo, um anel áureo, né? Vai parecer muito estranho. Então, às vezes a gente tem que adequar, ou usar a locução, ou usar o adjetivo correspondente. A classificação dos adjetivos, ele vai se dar em simples e composto. Então, o simples é formado por apenas um radical. Por exemplo, quando eu caracterizo a minha camiseta de verde, eu tenho aí um adjetivo simples, né? Ou compostos, então, quando é formado por dois ou mais radicais. Por exemplo, camiseta verde escura. Primitivo ou derivado, então o primitivo ele não deriva de outra palavra da nossa língua portuguesa, por exemplo, produto novo. Já o derivado é porque ele vem de outra palavra através de um processo de derivação, né, dos vários que existem, por exemplo, produto comercial. Comercial deriva da palavra comércio, né? E eu ainda vou ter os adjetivos pátrios ou gentílicos, que são aqueles que se referem à nacionalidade ou lugar de origem, né? Por exemplo, quem é do Acre vai ser acreano, quem é da Paraíba vai ser paraibano e assim por diante.
Nós também temos uma classificação que são em adjetivos uniformes e biformes. Então, os uniformes, eles apresentam uma única forma para os dois gêneros. Então, digamos se eu uso no masculino homem inteligente, vai ser inteligente no feminino também. Então, mulher inteligente. Se eu digo homem simples, no feminino também vai ser mulher simples. Se eu digo aluno feliz, no feminino também vai ser aluna feliz, tá? Não muda o adjetivo. Já os biformes é porque eles têm duas formas, então, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, homem simpático no feminino vai ser mulher simpática. Já homem alto no feminino vai virar mulher alta. E aluno estudioso vai virar aluna estudiosa. A flexão dos adjetivos, ela pode ocorrer em gênero, número e grau. A flexão em gênero e número, eu já coloquei junto justamente porque quando elas mudam, né, é mais fácil de você mudar elas juntas, né? Eu tenho que ter noção de que se ele é biforme ou uniforme. Lembrando que os biformes, eles têm duas formas para gênero, e os uniformes têm apenas uma forma para gênero. E aí vocês vão ver que no número também, ele não apresenta, né, ele não admite variação. Então, vamos pensar nos biformes, que possuem duas formas. Quando eles vão mudar de número, é singular e plural. Então, eu vou ter menina rápida e meninas rápidas. Eu vou ter exercício fácil e eu vou ter exercícios fáceis, tá? E se eu fosse mudar de gênero, eu tenho homem alto, mulher alta. Então, biforme é porque tem duas formas. Já os uniformes, se eu fosse mudar em número, singular e plural, ele fica igual. Então, eu tenho exercícios simples, não muda. E de gênero também não muda, né? Pergunta fácil, exercício fácil. Então, tem apenas uma forma para os dois, né? A flexão em grau dos adjetivos, nós vamos ter uma flexão chamada de grau comparativo e outra de superlativo. Então, o comparativo, eu vou ter uma subdivisão, que é comparativo de igualdade. O de igualdade, eu vou adicionar as palavras tal qual ou tanto quanto. O grau comparativo de superioridade, eu vou adicionar as palavras mais do que. E de inferioridade, eu vou adicionar as palavras menos do que. O grau superlativo, eu tenho uma subdivisão em absoluto ou relativo. O absoluto se subdivide ainda em analítico e sintético. Então, no absoluto, eu vou ter o adjetivo mais no absoluto analítico, desculpa, eu vou ter um adjetivo mais um advérbio. Por exemplo, mais lindo, né? E no absoluto sintético, eu vou ter um adjetivo com um afixo, então apenas uma palavra. No grau superlativo relativo, eu vou ter tanto de inferioridade quanto de superioridade. Então, o menos, ou a menos, o mais, ou a mais. Aqui tem uns exemplos para que a gente possa entender, tá? No grau comparativo de igualdade, eu diria assim, acrescentando, né, as palavrinhas, eu diria, o João está tão feliz quanto a Maria. Ou no grau comparativo de superioridade, eu diria que o João está mais feliz do que a Maria. E de inferioridade, eu diria que o João está menos feliz do que a Maria. No grau superlativo, absoluto analítico, eu diria que o João está muito feliz. Então, vejam ali que eu tenho o advérbio, né, muito, mais o adjetivo. No superlativo absoluto sintético, eu diria o João está felicíssimo. Veja que eu só tenho um adjetivo com um afixo, que é o íssimo, né? No grau superlativo relativo de superioridade, eu diria que o João é o mais feliz da turma. No relativo de inferioridade, eu diria que o João é o menos feliz da turma.
certo? Então, aqui os exemplos de como que a gente faz o grau, tá? Lembrem que o grau comparativo, ele exprime uma característica de um ser comparando ele a outros. Por isso, grau comparativo. E aí eu vou ter de igualdade, de superioridade ou inferioridade. Aqui eu estou sempre comparando o João com a Maria. No superlativo, eu tenho um ser, né? No absoluto, por exemplo, eu tenho um ser elevado ao último grau, tá? Ou no relativo, que eu vou ter né? Dentro de uma espécie, certo? A flexão de grau dos adjetivos bom, mal, grande e pequeno, ele é irregular, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o comparativo de bom vai ficar melhor que. O superlativo absoluto sintético vai ser ótimo. O superlativo relativo vai ser o melhor de. Do mal vai ser pior que, péssimo ou o pior de. De grande vai ser maior que, máximo ou maior de. De pequeno vai ser menor que, mínimo ou o menor de. Então, aí está, né, um pouco dos adjetivos. Eu espero ter ajudado. Aproveitem aí o seu tempo estudando, né? Qualquer dúvida podem pedir. Beijo no coração, paz e bem a todos.